Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Entre o Viver e o Fim. Esse é um espaço onde falamos sobre cuidados paliativos, terapia ocupacional, humanidade, afetos e tudo aquilo que continua existindo mesmo diante da fragilidade da vida. Eu sou Karine Campos. E eu sou Malena, somos acadêmicas do quinto período da terapia ocupacional da Uninasal Boa Viagem e hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante dentro dos cuidados paliativos: reabilitação física, tecnologias assistivas sobre o olhar da terapia ocupacional. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que quando há possibilidade de cura, também não existe mais quando não há possibilidade de cura, também não existe mais possibilidade de autonomia, funcionalidade ou participação ocupacional. Mas a terapia ocupacional nos mostra justamente o contrário. E para conversar sobre isso, recebemos hoje o terapeuta ocupacional William Lobo. William é formado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, UNCISAL, fez residência em reabilitação física pelo IMIP e também é mestrando em cuidados paliativos pelo IMIP. William, seja muito bem-vindo ao Entre o Viver e o Fim. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar falando sobre essa temática. E a gente vai justamente nesse parâmetro, né, da perspectiva desse caminho aí ao longo da minha história profissional. William, para começar, conta um pouco da tua trajetória profissional e como surgiu o teu interesse pela reabilitação física, pelos cuidados paliativos dentro da TO. E se você quiser também contar um pouquinho por que TO, a gente também aceita. Tá, joia? Vamos começar pela parte porque eu escolhi TO, né? E aí, no início, eu tinha muito essa perspectiva de estar trabalhando na área de saúde do trabalhador, porque eu tinha o curso técnico de segurança do trabalho. E daí eu já trabalhava na área antes de entrar na graduação. Daí, quando eu fui olhar edital, eu vi lá que terapia ocupacional poderia trabalhar nessa parte do trabalhador. Aí eu disse, por que não? Aí eu fui tentar, consegui passar, e daí fui permeando os caminhos, né, conhecendo outras áreas, e me identifiquei muito com o hospitalar, desde a graduação. Mas aí vinha um desafio, né? Dava aquele frio na barriga de hospitalar, é complexo, tem muitos termos técnicos, tem muita complexidade patológica. Mas eu fui levando. E daí, quando foi no final da graduação, eu decidi fazer residência. E, infelizmente, quando eu decidi fazer a residência lá na universidade que eu me formei, não tinha possibilidade em Alagoas de fazer na parte do hospitalar. Aí eu vim para Recife. E daí tentei, só para ter um plano B, eu tentei aqui em Recife, tentei lá em São Paulo. Aí o resultado do Enares saiu primeiro em São Paulo, passei em oncologia em São Paulo e fui me embora porque só dava para se inscrever pessoal presencialmente. Daí foi uma saga, tipo, um dia antes eu tava comprando a passagem para ir a São Paulo. Daí eu me inscrevi, fiz a matrícula, voltei para Alagoas, né? E quando eu voltei, um dia antes do meu aniversário, saiu o resultado da residência. E daí eu é, pude perceber que era como se fosse um presente. Porque a residência em Recife era o meu principal objetivo, o meu plano A na realidade. E eu vim. E daí, cidade nova, novos desafios. Mas com a convicção de que eu estava seguindo o que era do meu coração. Bom, existe um imaginário social muito forte de que cuidados paliativos significam fim de linha. Na prática, como que a reabilitação física se insere dentro dessa abordagem? Sim, a gente vai muito no panorama da perspectiva desse quadro de não observar o paciente somente pela questão física, né? Uhum. E aí, quando eu fui escolher o meu mestrado, que eu fiz associado à residência, entrei no mestrado durante a residência, porque eu achava pouco 60 horas semanais, né? Tava meio que querendo treinar minha saúde mental. Eu fiquei em dúvida entre cuidados intensivos e cuidados paliativos. E geralmente a maioria das pessoas que estão na área de reabilitação física vão muito pela questão do intensivos. Mas, todavia, porém, contudo, tinha muito essa perspectiva de que, quando eu entrei no mestrado, estava tendo um potencial muito grande e uma visibilidade maior relacionada a cuidados paliativos, justamente pelo fato de que foi criado o primeiro hospital público de cuidados paliativos em Salvador, né? Isso. E aí a gente viu realmente o poder do cuidados paliativos e até as especializações em residências e tudo mais. E eu também tive a satisfação de ser apresentado essa área da paliação pelas minhas preceptoras de residência, né?
que inclusive vocês já entrevistaram, Tatiane, e Jéssica também, da Oncologia Adulto. Aí eu justamente tive essa perspectiva, né, de mudar a minha ótica, de não escolher cuidados intensivos, mas sim paliativos por esse motivo. Certo. Muitas pessoas associam a reabilitação apenas à recuperação completa. Uhum. E em cuidados paliativos, o que significaria reabilitar? Reabilitar, a gente pode pensar em três R's. A parte de ressignificar, porque tem que ter uma significância para aquele paciente, porque às vezes vê muito a perspectiva de paliativo nos cuidados de fim de vida. E daí a gente tem que entender que cuidados paliativos não é o fim, mas é o início da priorização da significância para aquele paciente e para sua rede familiar. Então, voltando para os três R's. O primeiro seria justamente o ressignificar, o readaptar, porque a gente precisa readaptar esses contextos para que o paciente consiga desempenhar suas ocupações e também tem a questão de realizar. Realizar o quê? As suas ocupações. Afinal de contas, o objeto de estudo da terapia ocupacional é justamente a ocupação humana. Então, a gente vê muito essa perspectiva. Então, constantemente, a gente vê muito essa palavra, ressignificar, dar significado, priorização, significado para aquele paciente e seus familiares. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga o cuidado, porque ele deixa de ser apenas sobre curar e passa também a ser sobre a gente conseguir preservar possibilidades de vida dentro daquele contexto. Então, sob o olhar da terapia ocupacional, por que a funcionalidade não pode ser reduzida apenas à capacidade física? Uhum. Quando a gente enxerga apenas a capacidade física daquela pessoa, a gente está se reduzindo muito ao modelo biomédico, que não é o recomendado pela OMS. E a gente já deve justamente observar através do modelo biopsicossocial, que inclusive isso foi a minha pesquisa de iniciação científica lá na graduação. Se os terapeutas ocupacionais que trabalhavam, independente de ser pediatria ou gerontologia, estavam trabalhando mais sobre a ótica biomédica ou biopsicossocial. E daí a gente sabe que se a gente for avaliar somente o paciente pela capacidade física, ou seja, pela questão patológica, pela questão somente anatômica, a gente não vai considerar alguns fatores que são relevantes para esse processo dele, que é justamente o engajamento ocupacional, que é um termo que é bastante utilizado lá no exterior. Inclusive, eu conheci esse termo através do Dr. Daniel Cruz, que é terapeuta ocupacional lá na Inglaterra. Então, eu tomei muito para mim essa perspectiva de engajamento ocupacional e sempre observar essa questão biopsicossocial. Como na minha iniciação científica eu entrevistei vários profissionais e estava no final da minha graduação, então foi muito bom que eu consegui coletar e ampliar o meu olhar sobre esse parâmetro. Então, constantemente a gente vai se levando nessa perspectiva, de inconscientemente, às vezes, observar somente pela patologia. Eu, por exemplo, estou chegando no plantão, sento lá e vou olhar somente HD do paciente, que é o histórico de diagnóstico. Mas não, vamos observar a rotina diária dele, vamos observar a biografia, o que é significativo para ele, vamos priorizar as ocupações que foram comprometidas e que para ele faz sentido nesse processo. Só uma dúvida antes da próxima pergunta. No seu processo de iniciação científica, você identificou que está havendo mais abordagem psicossocial? É só uma, isso é uma curiosidade, na verdade. Na realidade, eu consegui observar através dessa pesquisa que, através da, da nova grade curricular das universidades, a gente consegue ter esse parâmetro melhor, porque a terapia ocupacional foi ganhando espaço além da saúde na área social, na área educacional, e daí a gente consegue perceber que a grade curricular precisou se adequar a esse processo de novos espaços que a terapia ocupacional estava se inserindo. E daí, quando eu entrevistava profissionais mais antigos, eles realmente percebiam esse déficit de observar somente pela ótica biomédica, mas em contrapartida eles entendiam a relevância e necessidade de observar pela ótica biopsicossocial. Então, por exemplo, essa minha iniciação científica foi em 2000 e vou entregar o ano de graduação aqui. Em 2021, entre 2022.
E aí a gente vê muito essa perspectiva, entendeu? Através da atualização da grade curricular das universidades relacionadas à terapia ocupacional, a gente pode expandir esse olhar. E daí hoje praticamente nenhum profissional se observa somente pela ótica biomédica. Que bom. Quais perdas funcionais costumam impactar mais o cotidiano e a identidade ocupacional de pacientes que estão em cuidados paliativos? Uhum. A gente vai muito pelo parâmetro da Associação Americana de Terapia Ocupacional, que é a OTA, falando especificamente sobre a quarta edição, que é a traduzida para cá para o Brasil. A gente conseguiu ganhar espaço em uma ocupação que antes a gente não observava, mas que a gente já trabalhava, que era a gestão da saúde. Mas aí a gestão da saúde é a ocupação maior, a subocupação seria justamente a gestão da condição e sintomas. Mas, por exemplo, para um paciente que é relevante ir a uma missa, rezar o seu terço, a questão de gestão da saúde devido à dor ou à mobilidade está relacionado somente a essa ocupação? Não, existem outras também sendo influenciadas. A AVD mobilidade funcional, porque ele está restrito mais ao ambiente domiciliar ou ao ambiente hospitalar, né? Que a gente sabe que esse processo de hospitalização existem várias perdas e várias restrições relacionadas ao espaço social daquele sujeito. Então, a gente vai muito nesse parâmetro, que na gestão da saúde há o comprometimento desse desempenho ocupacional, mas também está relacionado a outras questões de lazer, de participação social, que a OTA também traz esses termos e essas ocupações reconhecidas, e a gente consegue também estabelecer um direcionamento maior relacionado à intervenção da terapia ocupacional. Então, vai muito mais nesse parâmetro. Você mencionou agora, né, sobre algumas possíveis perdas, sobre o contexto e sobre a intervenção da TO. Sim. E justamente a próxima pergunta é como o terapeuta ocupacional ele pode intervir para preservar a autonomia, mesmo quando existe uma progressão importante da doença. Eu confesso, quando eu recebi o roteiro, eu pensei várias vezes em o que a gente poderia abordar e conversar nessa pergunta, né? E daí eu refleti, Fique à vontade, que não pode abordar todos. eu refleti sobre, e daí o que me chamou mais atenção nesse tópico foi justamente a palavra autonomia, o direito do poder de escolha, né? E quando a gente fala em autonomia, justamente falando sobre os nossos colegas de profissão, os fonoaudiólogos, a gente vê muita relevância da comunicação. E daí a gente sabe que a comunicação, ela não é apenas a verbal, pode ser também a não verbal, e existem outros tipos também que a gente pode trazer os familiares. Quando aquele paciente, por exemplo, está apenas naquele estado de não dar nenhuma resposta, alguma resposta visual, ocular, alguma resposta motora, e daí a gente vai muito voltado para a perspectiva do familiar. Porque, afinal de contas, eu chego no plantão e daí faço a admissão daquele paciente, mas aquele familiar está convivendo com aquela pessoa há anos, há décadas, e aí a gente tem realmente que trazer o familiar mais para próximo. E daí ele também cumpriu o seu papel enquanto protagonista nesse cuidado. Porque aí, quando a gente fala em reabilitar, a gente só pensa na questão da evolução, né? Ah, o paciente não está conseguindo realizar suas transferências. O paciente ele não consegue levar o seu alimento até a boca, escovar seus dentes. E quando não se tem a perspectiva de evolução clínica, como reabilitar? Então, a gente vai justamente fazer essa manutenção da funcionalidade. Então, a autonomia, a gente vai muito nessa perspectiva. Teve uma vez que eu estava tendo uma paciente que ela não estava dando nenhuma resposta assim visível, né? E daí, toda a conduta que ia realizando com ela, o familiar estava lá, próximo a ela, acompanhada, e toda a conduta que eu fazia, eu ia comunicando à paciente o que eu estava fazendo, né? Afinal de contas, a gente está manuseando aquela pessoa. O corpo, ele é pessoal, pode ser até um procedimento que seja mais invasivo, assim, relacionado a tocar com a pessoa que ela não gosta ou algo do tipo, né? E se a pessoa não está dando resposta, é visível, como a gente deve abordar? Então, eu fico conversando com ela, dizendo onde eu estava tocando, o que é que eu estava realizando. E daí, no final do meu atendimento, o familiar veio até a mim. Eu sempre gosto de perguntar no final dos atendimentos se eles possuem alguma dúvida ou algo do tipo. Aí ele chegou até mim e fez: vale a pena estar falando para ela tudo que está fazendo? Fez: ó, veja bem, o sinal
pode não ser visível. Mas, por exemplo, esse material que eu estou aqui segurando, que eu coloquei no dedo dessa paciente, que é o oxímetro. Uhum. E daí eu vou verificando os sinais vitais dela, relacionados à saturação e batimento cardíaco. E o batimento cardíaco, a alteração desses batimentos, pode ser uma resposta. E daí é uma resposta invisível aos olhos, né? Mas Sim. que quando a gente põe o nosso material de instrumento de trabalho oxímetro, a gente consegue ver isso. E é interessante também falar sobre a importância da comunicação. E daí eu fiz a minha conduta profissional com a paciente e daí depois eu conversei com a família sobre essa questão. De importante estar sempre conversando com ela, quando chegar, conversar, dizer quem é a pessoa, o dia, por exemplo, para ela se nortear também. Porque essa questão da alteração dos batimentos cardíacos pode ser justamente uma resposta nesse contexto que é mais fragilizador, né? E o corpo pode ser a responder, né? Responde. O corpo fala, né? Isso, Inconscientemente. A inconscientemente. nossa linguagem corporal. E eu nunca tinha pensado dessa maneira de ouvir os batimentos É, cardíacos. E é bem real. Eu acho muito interessante quando a terapia ocupacional consegue mostrar que a autonomia nem sempre significa independência total. E às vezes a autonomia também é poder escolher, participar, continuar e sendo para que a pessoa seja reconhecida dentro da própria história. E então a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias assistivas e a gente, quando fala em tecnologia assistiva, muitas vezes as pessoas pensam apenas em equipamentos complexos, caros, mas o que realmente caracteriza uma tecnologia assistiva dentro dos cuidados paliativos. quando a gente vê o termo tecnologia assistiva, a gente pode associar muito a um facilitador. E daí tem um documento que uma estagiária trouxe durante o seminário que ela apresentou, que ela fala justamente sobre os diferentes tipos de tecnologia assistiva. E daí é imenso. Mas quando a gente foca que a tecnologia assistiva é um facilitador, a gente consegue compreender melhor e até as pessoas compreenderem esse termo e o que a terapia ocupacional vai intervir. Então existem recursos de baixo custo, como por exemplo um adaptador para engrossador de talher, para levar até a boca, o próprio escovão maior devido a um comprometimento do paciente, a não conseguir se agachar, a não conseguir ter esse movimento de extensão de ombro para realizar a higienização das costas, também pode ser considerado um facilitador, um recurso de tecnologia assistiva. E também a gente pode ver recursos de alto custo. Por exemplo, no congresso que eu fui agora, em abril, ele falou justamente sobre um restaurante em Taiwan que os garçons são todos robôs. E daí o interessante é que todos esses garçons eles são monitorados ou orquestrados por pessoas com deficiência, pessoas deficiências a nível de cervical. Então a pessoa não tem nenhum movimento do pescoço para baixo e elas conseguem ter essa questão de trabalho realmente, de realmente ter um retorno sobre o seu trabalho através de casa. Então é bem interessante, inclusive eu fiquei interessado em ir a Taiwan depois disso, só para conhecer esse restaurante. E a gente também pode perceber que existem algumas normas técnicas relacionadas à adaptação domiciliar, que também pode ser caracterizada como tecnologia assistiva. E a gente tem todo um parâmetro de medição e tudo mais. Mas em uma palestra que eu dei agora no final de outubro, eu falei justamente sobre essa questão, né? Que na norma brasileira tudo é bonito, é uma coisa linda de se ver, chega a vontade de chorar, de tão lindo que é, mas na prática é diferente. Alguns locais não levam tanto em conta essa questão da acessibilidade, principalmente algumas construtoras, apartamentos, e daí a gente realmente precisa adaptar. E quem é que faz esse papel? É o terapeuta ocupacional. Então a gente vai analisar, sentar e ver cada caso. Eu até peço em alguns momentos, quando eu estou de plantão no hospital, que o familiar traga uma foto, que faça uma medição, a altura do vaso sanitário, a altura da porta, e relacionado à passagem também. E daí a gente vai justamente analisar caso a caso e prescrever de uma forma mais assertiva possível, para ter essa continuidade do cuidado
que, de certo modo, o cuidado paliativo está relacionado a cuidado prolongado. E daí a gente vê muito nessa perspectiva. Inclusive, tem um documento do Ministério da Saúde que, que é até 2030, que fala justamente sobre essa priorização de intervir nas doenças crônicas não transmissíveis, que são as DCNTs, que pode ser caracterizada também como cuidados paliativos, né? Que a gente percebe somente mais na ótica oncológica, mas o AVC pode ser considerado. Um paciente cardiopata pode ser considerado um paciente de cuidados paliativos, porque ele vai necessitar de um cuidado prolongado ao longo da vida. E daí o terapeuta ocupacional tem esse papel dentro da tecnologia assistiva com cuidado com aquele sujeito. Certo. William, você mencionou alguns recursos de tecnologia assistiva. Eu lembro que você mencionou sobre adaptadores para grafomotricidade, sobre escovão, né, para o banho. Mas qual é o recurso ou quais são os recursos que aparecem com mais frequência na sua prática? Tem uma paciente que sempre me vem à tona quando eu falo sobre essa questão, justamente pelo fato de que ela já estava nesse processo de fim de vida e daí ela estava iniciando o processo de uma contratura na região palmar. Ela não conseguia fazer extensão falangiana. E daí, qual foi o papel da terapia ocupacional nessa situação? Foi justamente trazer um posicionador, e daí a gente tem que se levar sempre à questão anatômica do paciente para facilitar que ocupação? Seria justamente a AVD, higiene pessoal e cuidados pessoais, porque o que acontece? Quando o paciente está apresentando padrão flexor na região palmar, fica complexo de se fazer higiene naquela região, justamente pelo fato disso. E daí, até para favorecer mais a extensão é mais difícil, alguns cuidadores tinham certo receio, e dali, naquele momento, aquela região pode ser um foco de fúngico, de contaminação fúngica. E daí a gente favorece essa extensão justamente para favorecer também a higienização daquele local, que aí a gente sabe que no ambiente fechado, eu estou dando muito exemplo aqui do hospitalar, porque atualmente eu estou trabalhando em 2 hospitais. Então, a gente vê muito esse panorama. E também os adaptadores para engrossador de talher, o próprio escovão pode ser um facilitador. E relacionados aos adaptadores de grafomotricidade, tem uns que são diferenciados. E daí tem que realmente ter uma avaliação para que a gente faça uma precisão mais assertiva, para saber qual adaptador se encaixa mais na necessidade daquele paciente. E existe algum momento ideal para introduzir as tecnologias assistivas no processo do cuidado paliativo ou não? Quando a gente pensa nessa perspectiva, essa foi a outra pergunta que eu refleti bastante. Eu fui e voltei para ela várias vezes, pensando o que a gente poderia conversar sobre, e daí a gente vê muita questão de equidade, que é o princípio do SUS, né? Quando o paciente necessita de mais, a gente entrega mais intervenção, mais prioridade, vê ele com mais vezes, mais quantidade de vezes durante a semana, uma dosimetria maior. E a gente também tem que pesar muito na balança se aquele adaptador vai trazer mais benefício ou malefício para aquele paciente. Porque, por exemplo, se o paciente está com comprometimento, mais uma vez, de preensão palmar, está apresentando padrão flexor de falange, mas em contrapartida também já se tem uma deformidade articular instaurada nas falanges, sejam as distais, as mediais ou as proximais, a gente precisa também avaliar na perspectiva de graduação. Às vezes, aquela tecnologia assistiva, ela é possível, ela é viável, ela é necessária naquele momento daquele paciente, mas a gente precisa adaptar e não colocar um posicionador que, por exemplo, pegue a circunferência como um todo, porque vai gerar dor. E daí, no cuidados paliativos, a gente vê muita questão do manejo da dor. Então, além da questão farmacológica, a gente também tem os manejos não farmacológicos. E daí a gente realmente tem que graduar, colocar um adaptador menor. E daí, quando a gente perceber que o paciente está tolerando aquele tamanho, a gente vai aumentando. Que é justamente um caso que eu estou atendendo atualmente. É uma paciente que tem um comprometimento bem importante nessa apreensão. E é dos dois lados, ambos os membros. E ela tem essa questão da gente precisar graduar justamente. E daí é uma questão que eu tive que articular
pessoal de enfermagem, que geralmente eles são referência nessa parte do cuidado, né, da integridade da pele, com o pessoal também da equipe médica, porque eles também precisam ter esse manejo relacionado sobre, e também com o familiar, mais uma vez trazendo eles para o protagonismo nesse cuidado, trazendo mais para o processo, que eles não fiquem lá somente em escanteio, né? Mas que eles realmente sejam participantes ativos nesse cuidado. Certo. Você mencionou, além, né, da importância da TO, a prática de outros profissionais, como profissionais de enfermagem, médicos, fonoaudiólogos e tantos outros profissionais que compõem a equipe. Sim. E com isso, como que a equipe, junto à família também, pode equilibrar funcionalidade, conforto e o desejo do paciente dentro das decisões terapêuticas? A gente consegue ver o potencial da intervenção multi, justamente pelo fato da gente expandir a nossa perspectiva relacionada ao caso daquela pessoa, né? Como, por exemplo, quando o paciente tem uma demanda social importante, automaticamente já liga aquela lâmpadazinha na mente e diz, vou conversar com a assistente social, porque a terapia ocupacional, apesar do objetivo de estudo ser a ocupação humana, a gente não consegue abraçar o mundo como um todo. Sim. A gente, às vezes, tem esse parâmetro, né? A terapia ocupacional está dividida em várias áreas e daí eu consigo coletar informações. Mas é interessante justamente trazer outro profissional e também trabalhar muito essa perspectiva da comunicação. E aí a gente percebe o quanto esse processo de coletar informações com outros profissionais amplia o nosso panorama, né? E relacionado a essa questão de introdução da funcionalidade, né? Isso, equilíbrio da funcionalidade, pronto. É muito a perspectiva de que o que é significativo para ele naquele momento, o que a gente vai dar prioridade naquele momento. Hoje ele acordou bem, hoje ele está sentindo dor mais do que normal, hoje ele está sentindo uma determinada náusea que acaba comprometendo, porque como por exemplo, eu estava fazendo treino do uso do vaso sanitário com a paciente, treino simbólico, e daí a gente aproveitou que ela estava lá no quarto, no leito, a gente já foi diretamente no banheiro para deixar o mais próximo possível da realidade. E daí, quando ela sentou no vaso, que ela depois subiu, ela disse: "Estou sentindo náusea". E daí a gente precisou dar uma parada para descansar e tudo mais. Então a gente vai acionando também a equipe e comunicando, porque esse histórico pode ser um histórico que seja algo pontual, um sintoma pontual, ou pode ser um sintoma contínuo. E daí a equipe pode estar ciente nesse processo da funcionalidade dela. E daí o que é interessante. Daí pensando em outros espaços para promover mais autonomia e dependência daquele paciente. A gente pode também requerer a questão da equipe de psicologia, que também essa questão emocional influencia muito, né? Pode ser uma questão social, pode ser uma questão emocional, ou uma questão simplesmente biomédica. Então vai muito nesse parâmetro de você ter uma comunicação efetiva com o paciente, ter uma comunicação com os familiares, com a equipe. Então a chave para mim é a comunicação, ter uma comunicação mais assertiva. E acho que é um dos maiores desafios, né? Entender que a prioridade não é o que eu, como se eu já fosse terapeuta, tá? Mas o que o terapeuta quer, mas sim o que faz sentido para o paciente, né? O cuidado precisa ter a escuta. E é por isso que é tão importante a comunicação. Na sua experiência, quais ocupações continuam sendo significativas, mesmo em fases avançadas do adoecimento? A gente consegue ter um parâmetro muito relacionado à literatura, porque quando eu fui para essa área, eu sentia essa necessidade até de ter uma confiança no que eu estava fazendo. E daí quando a gente vai para a literatura internacional ou nacional, ou vai para as políticas de nacionais relacionadas a cuidados paliativos, a gente consegue ter uma segurança maior, porque a gente percebe que não é apenas a gente que está atuando dessa forma, mas sim outros profissionais. Então a gente pode trazer também a questão das avaliações. CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, a MIF, a COPM, que é uma medida específica da terapia ocupacional, medida de desempenho ocupacional canadense. E a gente consegue também ter esse panorama mais uma prática com
embasamento científico, que a gente pode até utilizar esse termo TOB, né? Terapia ocupacional baseada em evidências. E é muito nesse panorama, porque a gente realmente tem que ter segurança do que a gente está fazendo naquele momento. Porque é uma vida, é uma pessoa, é o amor da vida de alguém. Então, a questão emocional acaba entrando em jogo. Então, você precisa realmente estar naquele momento. E alguns momentos você também precisa passar para a família o que é que está fazendo para ter essa transparência e também relatar que é um dia de cada vez. Ontem ela estava bem, hoje não está, mas quem sabe amanhã, entendeu? E daí a gente vai coletando essas informações, fazendo essa sondagem e a gente vai trabalhando dessa forma. E como que a TO ela ajuda unindo, né, pacientes e famílias a reconstruírem um cotidiano possível dentro das limitações físicas? Joia. Aí quando a gente percebe essa perspectiva, a gente pode justamente utilizar um modelo centrado na família e daí a gente consegue trazer mais uma vez a família como protagonista desse processo e a gente também relacionar a perspectiva de dignidade. Ontem eu estava conversando no plantão com a médica fisiatra sobre essa perspectiva, um paciente que não tinha um bom prognóstico e daí depois que a gente fez o procedimento, depois que a equipe no caso fez o procedimento da canulação, eu consegui realizar alguns treinos de AVDs com ele, porque ele tem um comprometimento do lado esquerdo e daí o lado direito ele consegue ter um movimento favorável. E daí, por exemplo, o lado comprometido ele posiciona o copo e aí o outro ele faz o talher e leva até a boca. Porque, mais uma vez, pensando na equipe multi, né? Porque se a gente levar esse copo diretamente à boca, pode ser que a gente não consiga graduar tanta quantidade do que ele está ingerindo. Daí vem a fonoaudiologia, a nutrição, nesse parâmetro, muito mais nessa perspectiva. Em cuidados paliativos, pequenas adaptações podem gerar grandes mudanças. Existe algum caso ou experiência que tenha te marcado nesse sentido, que uma pequena adaptação fez a diferença? Tem vários casos. E um caso que me chamou muita atenção foi que uma paciente que eu admiti, eu chegava lá para atendê-la, mas ela em nenhum momento se engajava. Ele estava dormindo, e daí não estava muito afim, dizia que estava com dor, se incomodava. Aí eu comecei a buscar o histórico das ocupações dela, o que é significativo, né? E aí a gente tem um instrumento bem interessante, que é o prontuário afetivo, onde fica lá escrito como a pessoa gosta de ser chamada, minhas músicas preferidas, o que eu não gosto de conversar sobre. Eu conheci esse material, prontuário afetivo, lá por volta de 2024. E quando eu rodei durante a residência no UTI geral, tem uma terapeuta ocupacional que ela também faz essa parte do prontuário afetivo, que é bem interessante. E daí a gente consegue trazer essa perspectiva do paciente. E daí eu fui sondando aquela paciente, o que é que ela gosta de fazer, e daí vim no prontuário afetivo que ela gosta de ler. Aí eu olhei ao redor daquele apartamento, não vi nenhum livro. E daí eu disse, quem sabe trazer aquele livro para que a paciente tenha esse engajamento melhor. Aí, e no outro atendimento, eu orientei de trazer e tudo mais. Quando eu fui atender, eu vi que tinha vários livros lá. Aí eu já fiquei animado, né? Opa, segui a orientação. E daí a gente já percebe uma família engajada. Aí quando eu peguei e dei esse processo de autonomia à paciente, né? Peguei 2 livros que a família trouxe e daí mostrei a ela e perguntei qual é o livro que a senhora quer ler. Aí ela foi e não estava conseguindo verbalizar, não havia comunicação verbal, mas aí a não verbal seria justamente o olhar para aquele livro. E daí ela escolheu um de poemas brasileiros. Aí eu fui lendo e daí eu percebi que o nível de alerta dela melhorou bastante. E aí relacionado às adaptações, é muito mais uma perspectiva de o posicionamento no leito correto, já que a paciente não está apresentando tanto controle de tronco, e a gente percebeu que ela ficou mais engajada nesse processo, justamente porque a gente trouxe informação sobre algo que é significativo para ela. E outro caso que me marcou também na residência
foi de uma paciente que eu acompanhei há meses na oncologia adulto, e daí inicialmente ela chegou com um nível de funcionalidade bem satisfatório. Inclusive, eu até questionava a minha preceptora no início, porque ela precisaria de terapia ocupacional. Mas a minha preceptora experiente, né, sabia que o diagnóstico dela era algo que avançava bruscamente e o nível de funcionalidade dela iria cair. Então ela simplesmente disse, ó, fica acompanhando, fazendo a manutenção. E daí realmente chegou ao momento de, inicialmente, ela tá conseguindo ambular, indo ao banheiro, conseguindo realizar a parte de pentear, de maquiar-se, de maquiar-se, que ela é maquiadora, e daí para ela essa questão de se arrumar era bem significativo. E outro momento dela ter esse declínio na funcionalidade e não conseguir sair nem do leito e ter constantemente esse sintoma de náusea, né? Então a gente viu esse parâmetro e daí quando ela já estava bastante debilitada, que já estava nesse processo de finitude realmente, a gente organizou a gente se mobilizou enquanto equipe do setor para ela justamente conseguir ver a família. E daí, como existem familiares que não podem entrar na enfermaria, porque é criança e tudo mais, tem a questão da psicologia, lá no IMIP tem uma parte que é o espelho d'água. Daí geralmente a gente faz lá, porque lá é algo mais familiar, mais ambientado. Daí quando a gente chegou lá, a gente tomou um susto, porque tinha mais de 20 pessoas, sabe, esperando. E daí eles se organizaram, fizeram um lanche para ela. E ela o tempo todo, né, sorridente, estava maquiada, não estava podendo sair da cadeira, mas o tempo todo lá. E a gente monitorando os sinais vitais dela através de oxímetro. Aí chegou um momento que, pelo fato da gente acompanhar ela por um tempo, a gente percebeu que a expressão dela estava mudando. Um certo incômodo, sabe, por ficar muito tempo sentado e tudo mais. Aí a gente perguntou a ela se estava tudo bem. Ela sinalizou que sim, né, porque afinal de contas ela queria ficar mais tempo naquele momento. Mas quando a gente percebeu que ela não conseguia mais suportar ficar naquele posicionamento, a gente informou a família e tudo mais, e a gente subiu com ela para a enfermaria. Quando essa paciente chegou lá, na enfermaria ela desabou, começou a chorar, um choro constante, e daí a gente se mobilizou para trazer ela para o leito. E ela ficou o tempo todo dizendo que estava com dor, aí a gente pediu para a equipe médica manejar essa questão e da enfermagem manejar a questão de alguma medicação que aliviasse. Daí, isso foi numa quinta-feira, que geralmente é a minha última semana, é meu último dia durante a semana. Aí eu só retornaria para essa enfermaria de oncologia na segunda-feira. Aí quando eu retornei, eu fiquei sabendo que ela tinha ido a óbito durante o final de semana. E daí, como foi uma paciente que eu ocupei durante meses, isso me marcou bastante. E a gente foi fazer um passeio terapêutico depois disso. E a gente foi lá no espelho d'água. Quando a gente chegou lá, tinha um balão branco. E daí eu lembrei que a família tinha levado balões para ela. E aquele balão para mim significou a presença dela e o reconhecimento pelo trabalho que a gente fez com ela, entendeu? E depois desse dia que eu vi o balão lá no espelho d'água, simbolizando aquela vida que passou pelas minhas mãos, eu meio que quando cheguei em casa eu não consegui, tipo, manejar a questão emocional. Eu desabei, assim, eu fiquei uma semana mal, assim, pensando nesse processo, sabe? Porque inevitavelmente a gente não consegue se relacionar com aquele paciente e não retirar essa questão emocional, sabe? Então é muito a questão desse feeling. Assim, na frente do paciente você consegue manejar, mas quando você sai daquele ambiente, você fica refletindo o tempo todo e é normal, de certo modo, você se fragilizar com aquele processo, né? Porque às vezes você percebe o quanto a família está mobilizada, tem toda uma alteração e um comprometimento na rotina daquela família, né, para cuidar daquela pessoa. E daí é inevitável a gente não se envolver emocionalmente. E às vezes as pessoas imaginam que o cuidado ele está presente apenas nos grandes procedimentos, mas que muitas das vezes é naqueles detalhes que podem parecer pequenos que é possível devolver conforto, dignidade e pertencimento
para aquele paciente. Para que a gente possa refletir um pouquinho mais, qual você acredita que é o maior diferencial do olhar do TO dentro da reabilitação paliativa? A gente sempre precisa voltar para a nossa base, né? Que é justamente a ocupação humana. Então, esse é o diferencial da terapia ocupacional, de saber o que o paciente gosta de realizar e o histórico das ocupações dele, e daí a gente vai manejando com a equipe multiprofissional justamente nesse parâmetro. E daí o diferencial da terapia ocupacional é justamente isso, essa questão da significância, né? Porque como eu falei lá no início, cuidados paliativos não é o fim, mas sim o início da priorização da significância daquele paciente e da rede familiar dele. A gente está no fim já. E aí a gente vai meio para a última pergunta. Para estudantes e profissionais de TO que desejam atuar nessa área, o que você considera essencial desenvolver além da técnica? Além da técnica, é muito a questão da experiência. Acredito que, falando sobre reabilitação física e cuidados paliativos, a gente precisa constantemente experienciar. E daí, o novo geralmente nos gera uma certa aflição, né? Um friozinho na barriga, algo que é desconhecido por nós, que a gente não tem tanto controle sobre aquela situação, mas é justamente a gente experienciar esse processo realmente de entender que cada caso é um caso, cada dia é um dia, e dentro desse análise relacionada a cuidados paliativos, voltando para a perspectiva de cuidados prolongados, a gente deve perceber o quanto a escala de funcionalidade daquele paciente está naquele momento. Tem um infográfico que o Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, eles publicaram em 2017, salvo engano. Daí ele fala sobre justamente isso, qual é a necessidade dos cuidados paliativos naquele caso. Então ele destaca muito a questão do diagnóstico, do tempo, e daí em alguns momentos o gráfico ele sobe em determinado momento, em determinados momentos ele desce. E daí a gente tem que levar muito essa questão da balança e desse feeling, sabe? William, a gente gostaria muito de agradecer por estar aqui conosco nesse sábado, por compartilhar com a gente toda a sua bagagem, suas experiências, tanto conhecimento e também trazer tantas reflexões importantes. Agradecer pela conversa, pela sua presença, né? Quem não sabe, a gente grava nosso podcast no sábado de manhã. Então, a pessoa passa a semana toda trabalhando e se disponibilizar para vir para aqui, para a unidade de Boa Viagem. Então, muito obrigada mesmo. Nada. E obrigada também a você que assistiu esse episódio até aqui, esteve conosco. Para vocês acompanharem um pouco mais, nos siga no Instagram, que é o @entre o viver e o fim. E acompanhem também os nossos episódios, que estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. E para encerrar, só uma frase. Mesmo quando a cura já não é possível, ainda existem inúmeras formas de cuidar, participar, sentir e viver. Porque enquanto houver significado, ainda haverá ocupação, presença e humanidade. Até o próximo episódio do Entre o Viver e o Fim.